Hello Kids, esse é mais um Teacher Steps e está aqui o Timóteo também. Oi. E hoje vai ter trabalho. Teacher Steps! Teacher Steps! Que divertido vamos aprender no Teacher Steps! Eu não sei tocar violão. Entre livros e pesquisas, o que vamos aprender de cultura hoje? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um velhinho que fez a diferença na história da literatura mundial. Pois é. Não, pera. O que foi? Você tocou a minha versão da música. Toquei. Isso quer dizer que gosta mais da minha? Não, eu acho que a gente devia fazer uma enquete, né? Você gosta mais da versão da música do Timóteo ou a minha, aquela mais calma? Né? Deixa aí o seu comentário. Aliás, Timóteo, sabe o que isso me lembrou? Que teve uma vez que eu apresentei uma ideia chamada Almanaque dos Países do Mundo e falei, se a maioria gostar, eu vou fazer. E não falaram nada. Nada? Nada. Mas você ia parar o Teacher Steps? Não. Iam ter os dois. 2 vídeos? É. Tão marcando bobeira. É. Bom, posso agora entrar no assunto? Bom, Stanley Lieber nasceu com esse nome, mas assinou como Stan Lee. Ele começou trabalhando na editora Atlas porque ele era primo da esposa do dono, que estava precisando de um estagiário, aí ele foi lá trabalhar. Ele começou a desenvolver roteiros, ele escreve muito bem, e aí nisso ele começou a criar histórias. Só que teve um problema, que a maioria da equipe foi demitida, e aí ele teve de passar a escrever todos os gibis que a Atlas publicava. Romance, monstros, heróis, tudo. Aí, em 1961, ele foi chamado pelo dono da editora, Martin Goodman, que falou, Stan, eu preciso que você crie uma equipe de super-heróis, porque é isso que está na moda agora. E foi aí que ele criou o Quarteto Fantástico junto com Jack Kirby, usando o que se chama de o método Stan Lee, que ele basicamente faz um resumo, o desenhista desenha e aí ele cria os diálogos. É assim que Stan Lee criou um diálogo de trabalho muito fácil com os artistas. Depois de criar o Quarteto Fantástico com Jack Kirby, e aí trabalhando com ele, com Steve Ditko e com outros grandes desenhistas, que ele criou alguns outros heróis do que hoje se conhece como o universo Marvel. Nisso ele criou o Homem-Aranha, o Demolidor, o Homem-Formiga, o Thor, o Homem de Ferro, aí nisso criou os Vingadores, com o Hulk, os X-Men, eu já falei dos X-Men? Não, tem os X-Men, tem os Inumanos, tem o Pantera Negra, tem a Mulher Hulk. Ah, já entendi! Ele criou todo mundo! É, basicamente. Até porque nisso ele criou os personagens coadjuvantes. A tia do Homem-Aranha, a namorada do Homem-Aranha, a vizinha do Homem-Formiga. Todos foi ele que criou. Então muitos dos personagens que a gente vê hoje nos filmes e desenhos da Marvel foram criados pelo Stan Lee. Até por isso que ele apareceu em vários dos filmes da Marvel. Porque ele é o criador de vários deles, inclusive do Groot. Eu quase esqueci de falar do Groot. E com isso, ele marcou o nome dele na história dos quadrinhos e na história da literatura. Porque, para falar a verdade, se você nunca ouviu falar de nenhum desses personagens que eu falei, por onde você tem andado? Então, o Stan Lee, com esse universo da Marvel, criou um mundo de personagens muito interessantes. Qual será o desafio para os estudantes? Ela falou com você. Eu sei, porque agora eu vou falar do trabalho do terceiro bimestre do mês de setembro. Tá preparado? Tá preparada? É claro que eu não ia só contar a história do Stan Lee aqui, mas também já falar qual é o trabalho que você, aluna do Passos, tem de fazer.
Algumas turmas do primeiro, segundo, terceiro ano terão 2 opções de trabalho. Já o quarto e quinto, não. E é um trabalho individual. Todos os trabalhos têm que ter os nomes dos personagens em inglês, além do nome do aluno ou da aluna e o ano, tá? O primeiro ano tem 2 opções. Pode fazer uma ilustração, uma arte ou uma história em quadrinhos com 5 páginas, sendo uma a capa. E pode escolher um dos personagens obrigatórios, ou o Quarteto Fantástico, ou o Homem de Ferro. Já o segundo ano tem as opções: fazer uma ilustração, uma arte, ou uma história em quadrinhos de até 5 páginas. Como 5 páginas, né? Tem a capa. É verdade. Com os X-Men e o Thor. O terceiro ano também tem a opção de fazer uma ilustração ou uma história em quadrinhos, mas aí os personagens escolhidos são o Doutor Estranho e o Demolidor. O quarto ano não tem mais as opções. O quarto ano tem que fazer uma história em quadrinhos de 5 páginas, sendo uma capa. E aí os personagens possíveis são o Homem-Aranha e o Homem-Formiga. E o quinto ano tem que fazer uma história em quadrinhos de 5 páginas. E aí os personagens são o Pantera Negra, o Hulk e a Mulher Hulk. Eu não entendi uma coisa. Você fala, fazer uma história, Pantera Negra, Hulk, Mulher Hulk. Tem que usar os 3? Não, tem que ter pelo menos um deles. Então, por exemplo, o quarto ano, que tem o Homem-Aranha e o Homem-Formiga, pode fazer uma história só com o Homem-Aranha, ou só com o Homem-Formiga, ou pode juntar os dois. Pode até usar outros personagens, mas esses são obrigatórios a cada ano. Então o terceiro ano tem que ter o Doutor Estranho ou o Demolidor. Ah, tá. E quem for fazer história em quadrinhos, o texto tem que ser em inglês. Claro, E tem que desenhar. é uma história em quadrinhos. Tem que pintar. Sim. A menos que faça uma arte preto e branco maravilhosa, mas senão tem que ser em cores, sim. Até porque os quadrinhos da Marvel sempre foram muito reconhecidos por serem muito coloridos, vibrantes e vivos. E nisso que também vai ser o trabalho. Então vamos recapitular. O primeiro, segundo e terceiro ano podem fazer uma ilustração ou uma história em quadrinhos de 5 páginas, com uma capa. Sim, Já o quarto e quinto ano tem que fazer história em quadrinhos de 5 páginas. sim, E tem os personagens obrigatórios por ano. sim. Primeiro ano, Quarteto Fantástico e Homem de Ferro. Segundo ano, X-Men e Thor. Terceiro ano, Doutor Estranho e Demolidor. Quarto ano, Homem-Formiga e Homem-Aranha. E quinto ano, Pantera Negra, Hulk e Mulher Hulk. Esses personagens foram definidos por sorteio. E quando que eles têm que entregar? Eles têm que entregar até o dia 24 de setembro. É menos tempo que o outro trabalho. Sim, por isso que tem que se organizar e começar já. Não adianta deixar para a última hora, porque senão tudo se atropela. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser esclarecer alguma coisa, mande uma mensagem para mim pela agenda digital ou fale comigo mesmo aqui nos comentários. Mas esse é um trabalho que vai ser muito mais divertido do que parece. Afinal, quem não gostaria de criar suas próprias histórias em quadrinhos, ainda mais com personagens tão legais? Mais legal só se fosse comigo. Aliás, Timóteo, andaram perguntando quando é que você vai na escola. Perguntaram. Eu vou em algum evento muito especial. Por exemplo, se todo mundo tirar. Se gostaram, deem um like no vídeo e não esqueçam das atividades do Google Classroom. Vamos começar então os trabalhos. E me veio uma ideia agora, Timóteo. Se o pessoal quiser, eu posso fazer uma série de vídeos extras sobre os passos e as linguagens de uma história em quadrinhos. O que você acha?
Eu acho uma boa. Mas eles que têm que dizer, né? Eu sou um fantástico. Até mais. Be smart.